Agora eu trago alguns exemplos para vocês. Vou fazer esse primeiro exercício aqui para a gente saber quais números são racionais ou irracionais. E depois eu vou pegar alguns aleatórios para fazer algumas transformações que são importantes. Então vamos lá, ó. O 5, por exemplo. Só o 5 a gente já viu lá no exercício que qualquer número inteiro, ele é um número racional. Qualquer número inteiro é um número racional. Qualquer número inteiro eu consigo transformar em fração. Então ali na letra A, olha só, se eu pegar 5, ó, o 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. O 1 também pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, olha só, isso daqui é uma fração. Se ele é uma fração, 5 pertence ao conjunto dos racionais. Lembrando que eu poderia falar ainda para classificar em reais, mas a gente sabe que o conjunto dos números reais é a união desses dois conjuntos que eu estou pedindo para vocês fazerem a diferença dos números. Então, olha só. Opa, pois intersecção é a união. Então, é a união dos irracionais com os racionais. Então, é a união dos que eu transformo em fração com os não fração. Vamos lá, letra B. Já está ali, ó, 2/7. Já é uma fração, um número inteiro dividido por outro número inteiro. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. C. Olha lá, ó, eu tenho uma raiz. Se eu conseguir tirar da raiz esse número, ou ele vai ser um número inteiro ou ele vai ser um número decimal. E tanto o número decimal quanto o número inteiro eu consigo transformar em fração. Mas esse número aqui, ó, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais da formação dos números, da formação de cada um dos números. Olha só, ele é formado por dois números primos. Eu não consigo dividir esses números. O 6 eu consegui dividir em 2 vezes 3, e esse 2 ele é um número primo, então eu já não consigo dividir o número 2 em duas, no caso 2 vezes 1, não faz diferença para a gente. E o 3 é a mesma coisa. Então ele é um número que forma os outros números, o 2 e o 3, eu vou explicar melhor mais para frente. Então aqui, ó, eu não consegui dois números iguais para tirar da raiz. Se eu não conseguir, ele continua sendo um número, aqui dentro é um número irracional. Então ele pertence ao conjunto dos números irracionais. O D. Vamos lá. Por mais que eu tenha uma raiz, eu tenho que ficar muito atento a isso, eu consigo tirar esse número aqui de dentro da raiz. Olha só, 1 elevado a quinta é 1, e raiz de 1 é igual a 1. E 1 pertence ao conjunto dos naturais, inteiros, consequentemente, racionais. Letra E. Π. O π, a gente já sabe, quando eu dei um exemplo lá de números irracionais, que ele é um número irracional. Ele tem infinitas casas depois da vírgula. O F. Eu vou esperar, eu vou fazer o F depois. Esse daqui eu vou fazer mais pra frente, que eu vou falar de dízima periódica. Por mais que ele tenha infinitas casas depois da vírgula, esse número aqui, que é uma dízima periódica, a gente consegue transformar em fração. Tá? E eu vou mostrar como. Vamos lá, o G, como eu não tenho aqui, ó, um período
E quando eu falo dízima periódica e dízima não periódica, eu estou falando de algo que se repete. Aqui, ó, eu estou repetindo 65, 65, 65, 65. Então eu sei que aqui vai ser 65, 65, 65. Tem um padrão. E aqui não. Aqui, ó, tá aleatório os números. Eu não sei qual que é o próximo número aqui. Aqui eu sei qual que é o próximo número. Aqui é 65, 65. Aqui não. E quando eu não tenho um padrão aqui, eu tenho infinitas casas depois da vírgula, eu não consigo fazer a transformação do número decimal em fração. Ó, vou até abrir um parênteses e vou falar daquela transformação que eu havia falado, ó. 0,91. Isso daqui, ó, eu conto essas casas aqui depois da vírgula, duas, e eu conto os números de zero que eu vou colocar aqui, ó, 1, 2. Pronto, e daí eu coloco o número que está aqui. Ou melhor, o número que está aqui sem a vírgula, 91 sobre 100. 5,743, por exemplo. Olha lá, eu vou colocar todo esse número aqui, dividido por 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 zeros. Então, eu consigo transformar. Como eu não sei quantos números tem aqui depois da vírgula, não tem como eu saber quantos zeros eu vou colocar. Então, esse daqui é um número irracional, o G lá. Não vou escrevê-lo aqui. Olha só o H, que interessante. Por mais que eu tenha um monte de número aqui, ele não está me falando que é infinito. Então, se ele não está me falando que é infinito, ele tem um fim aqui, ó, tem um fim aqui, ó. Logo, eu consigo transformar isso daí em fração. Vou copiar todo esse número aí, ó, 8, 5, 6, 8, 4, 9, 2, 1, 6, 5, 4, 0, 2, 35. Olha só. E agora eu conto quantas casas depois da vírgula eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é o número de zeros que eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto. Consegui transformar em fração. Então, esse número aqui pertence ao conjunto dos racionais. E raiz de 25, qual o número que vezes ele mesmo dá 25? 5. Então, isso daqui é igual a 5. E 5 a gente já viu aqui na letra A, que pertence aos racionais. J. Dois ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá muito na cara, ó. Eu tenho 2 aqui dentro, ó. E 2, 3 aqui dentro também. Então, eu tenho números que eu consigo tirar da raiz. Se você quiser separar para ficar mais visível, olha lá, ó. E agora eu tenho dois números 2 aqui que eu consigo cortar a raiz. Então, isso daqui vai ficar 2 vezes 3 é igual a 6. Ah, não vou conseguir ver desse jeito. Tá bom, então faz lá, ó. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Qual o número que vezes ele mesmo dá 36? 6 vezes 6, olha lá. Então, 6. Pronto. E esse número aqui pertence ao conjunto dos racionais. K. 7 elevado a meio. Isso daqui, quando eu tiver uma fração no expoente de uma potência, isso daqui é uma potência, um número elevado a outro, e esse daqui é meu expoente, o meio. Sempre que eu tiver uma fração no expoente, eu tenho uma raiz. Então, olha só, o número que eu tenho ali na base é a minha base da raiz, e aí quem está por cima é o 1, está por dentro, quem está por baixo é o 2,
está por fora. Então, isso daqui pertence ao conjunto dos irracionais. K, L. Raiz de 81 sobre 4. Você fala assim, vixe, o que é isso? Olha só. É uma raiz de uma fração. Tá bom. Eu consigo tirar essa fração da raiz? Olha, é só eu ver. Da mesma forma que eu pude fazer isso daqui, ó, na multiplicação, eu posso fazer na divisão. Raiz de 81 sobre raiz de 4. Ué, raiz de 81 é 9. E raiz de 4 é 2. E isso daqui é uma fração. E essa fração pertence aos racionais. Eu consegui tirar da raiz e eu consegui saber em qual conjunto ele está. L, M. 3 elevado a menos 3. Quando eu tiver um número negativo aqui em cima, no meu expoente, isso significa que eu tenho a inversa desse valor. Então, por exemplo, ficaria assim, ó, 3 elevado a menos 1. E esse menos 1 aqui me fala que eu quero a inversa desse número. Então, 1 sobre 3 elevado a 3. Pronto. A hora que eu inverti, o 1 mudou o sinal, ficou mais 1. E aí eu não preciso colocá-lo, né? Então, igual a 1 nono. E 1 nono pertence ao conjunto dos racionais. N. Raiz de 0,25. E olha só como que é importante a gente ter a noção que muitas vezes a gente consegue tirar a raiz de um número decimal. Como que eu vou fazer isso daqui? Transforma em fração. 25 sobre 100. E aí você tira. Qual que é a raiz de 25? Qual que é a raiz de 100? Raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. E isso daqui, se você quiser, ainda dá para você simplificar e dividir por 5. Dividido por 5 em cima, dividido por 5 embaixo. Meio. Ou 0,5. Só que o que interessa para a gente é mostrar que a gente consegue transformar em fração. Então, olha lá. Pertence ao conjunto dos racionais. E o O está fácil. Por quê? Menos 1,5. Menos 1,5 eu consigo transformar numa fração negativa. E não tem problema. Olha lá. 1,5. Só que agora eu tiro a vírgula. Então fica 15 dividido por 10. Uma casa depois da vírgula. 0. Pronto. E isso daqui pertence aos racionais. E aí ficou esse número aqui pra gente. 1,65, 65, que é a letra F. Vamos lá. Eu vou gravar isso daqui. Vamos lá. E agora eu vou fazer. Antes de fazer o 1,65, 65, eu tenho que achar isso daqui, ó. E eu já falei para vocês que eu consigo transformar isso daqui em fração. Eu vou começar fazendo mais simples. Por exemplo, 0,34, 34, 34. Ou melhor,
4, 4, 4, 4, vai ficar melhor. Olha lá. Como eu já vi, aqui, ó, eu sempre vou ter o número 4 aqui, ó, vai continuar. Eu sei quem que são os próximos. 4, 4, 4, 4. Então, eu tenho esse período aqui, ó. Isso daqui é meu período. Por isso que chama uma dízima, umas partes de 10. Olha só, periódica, ela tem um período. Ela tem um padrão. E o meu padrão aqui, ela sempre ser 4. Então, eu vou dar um jeito, para eu conseguir transformar isso daqui em fração, eu tenho que eliminar essa parte que é infinita, de alguma forma. Vamos lá. Então, o que eu defini? Eu falei assim, ó, eu vou chamar esse cara aqui de x. Quando toda dízima periódica eu consigo reduzir para não precisar ficar colocando esse tanto de números juntos aqui. Então, isso daqui eu posso colocar dessa forma aqui, ó, tem um número repetindo, uma bolinha. E aí, como eu quero tirar essa parte aqui, eu percebi que se eu multiplicar por 10, tudo isso daqui vai ficar 4,444. Quer dizer, continua sendo infinito, não muda. O número que está aqui, ó, continua sendo 444 com números infinitos. Então, aqui eu tenho 4,4 dízimo. Para eu tirar essa parte aqui, só fazendo subtração por um número igual a ele. E aí eu percebi que se eu fizer 4,4 menos 0,4, isso daqui vai dar 0,4. E olha só, esse daqui, 10x menos x, vai ficar 9x. Quer dizer, olha só, 10x menos x igual a 4,4444 menos 0,4444. E a gente já viu que isso daqui dá 9x e esse daqui dá 4. Logo, x é igual a 4 nonos. Aí você fala assim, pô, Dudu, não é isso daí, tem alguma coisa que está errado. Então, calma aí, então verifica. 4 dividido por 9, não consigo dividir. Eu tenho aqui 4,0, eu vou pedir emprestado esse zero aqui, então 0, 40 dividido por 9, 40 dividido por 9, 36 que dá 4. 4 vezes 9, 36. 40 menos 36, 4. Baixo zero. 40, 4. E assim vai, ó. 36, sobra 4. 4, 4, 4, 4, 4. Olha lá. Vamos lá, vamos tentar fazer com dois números. Vou fazer com dois números aqui. 0,3434 que eu tinha colocado lá. Beleza. Eu preciso de um número igual a esse daqui para eu poder fazer a subtração. Porque daí ficaria assim, ó. Alguma coisa, vírgula 34 dízima, menos 0,34 dízima. Eu precisaria de um número aqui, ó. E aí, só desse jeito aqui eu consigo, porque 4 menos 4, 0, 3 menos 3, 0. E aí eu consigo o número que está aqui em cima, menos 0, ficar aqui. E aí eu deixo o número inteiro, porque só 0 depois da vírgula, meu número fica um número inteiro. Então é isso que eu vou buscar. Vou chamar isso daqui do mesmo jeito, de x. Vou multiplicar por 10. Só que a hora que eu multiplico por 10, ficou 3,43. Resolveu alguma coisa para mim? Olha só, se eu fizer 10x menos x, o que vai acontecer? 3,43 menos 0,34. E não vai sumir esse daqui, ó, porque 3 empresta aqui 9. E aqui fica 3 menos 3, 0. E olha só, vai ficar lá 0,9, 0,09, 09, 09, 09.
Então não adiantou. 3,09. Não sumiu a casa aqui depois da vírgula. Então o que eu vou fazer? Eu preciso levar o 34 para o outro lado, para cá. Então eu tenho que multiplicar por 100. Então 34, olha lá, vezes 100, vai ficar 34 vezes, vírgula 34, 34, 34 e assim por diante. Então agora eu vou fazer 100x menos x. Por quê? Porque é onde eu tenho a parte decimal igual. É onde eu tenho a parte decimal igual, ó, 34, 34, 34. E aqui também, aqui está 43, ó. Então não serve para mim. Não serve 43. Então, agora eu consigo fazer o que eu queria. 34,34 menos 0,34. E é o que eu estava colocando aqui, ó, 34,34 menos 0,34 dízima. Pronto, ficou 34. Então, 99x igual a 34. X igual a 34 dividido por 99. E assim eu vou fazer para todos. Se eu tiver 3 casas aqui, eu vou ter que multiplicar por 1000. E assim por diante. E assim por diante. Então, por exemplo, ó, o 1,65 do exercício, 65, vou até escrever ele aqui, ó, 1,65 dízimo. Eu vou chamar isso daqui de x. E agora eu sei que para tirar 2 casas aqui eu tenho que multiplicar por 100. E aqui continua 65. Pronto. 100x menos x é igual a 165,65 menos 1,6565. Vou fazer essa continha aqui. Zero. 4. Então, 99x é igual a 164. X é igual a 164 dividido por 99. E olha só, isso daqui eu consegui transformar em fração. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Tranquilo? Pronto. Isso que eu tinha que falar, alguns exemplos, e essa daqui é fim das nossas aulas de conjuntos. E agora eu só vou colocar nas próximas aulas alguns conjuntos que são muito importantes para a gente. Esses daqui são importantes, mas agora eu vou falar de um conjunto que forma todos os números e a gente vai entrar em algo mais específico. Tudo bem? Bom.